Eu falo muito do novo mindset, mas eu quero contar pra você também que existe o velho mindset, que é aquela mania de pensar, e muitas pessoas pensam dessa forma. A maior parte das pessoas, eu acho que elas estão com o velho mindset e elas não sabem disso, e isso é muito preocupante. Eu gravei esse vídeo aqui a seguir pra contar pra você, principalmente, eu não vou falar quase nada do novo mindset, mas eu vou falar do velho mindset. É isso aí, acompanha o vídeo. Falar um pouco para você o que é o velho mindset. Eu tenho falado somente do novo mindset, mas é importante a gente entender que existem dois mindsets. Existe o velho, existe a velha forma de pensar, aquela forma, eu costumo dizer que aquela forma pessimista, aquela forma vitimista. Eu acho que vitimista é a melhor palavra para definir o velho mindset, porque na verdade são aquelas pessoas que elas se sentem vítimas de qualquer situação. Tava vendo uma chamada ontem desses programas famosinhos que tá passando na televisão aberta hoje, e eu vi uma pessoa, ela tava se dizendo que ela estava sendo perseguida, ela estava sendo vítima, né? Ela estava sendo... pessoas estavam causando dores para elas, e isso estava incomodando muito essa pessoa. Ok, isso é um pensamento, isto é um mindset. Esse mindset de vítima, né, o vitimismo, ele é muito prejudicial para nós. Ele é muito prejudicial para o nosso desenvolvimento, porque ele limita o nosso desempenho. Ele fala até onde nós conseguimos chegar e até onde nós podemos chegar, porque tudo acaba sendo uma consequência daquilo que as outras pessoas querem para nós. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Essa é a velha forma de pensar. As pessoas sentem presas numa situação que para elas, né, é tudo que os outros querem para elas. Fulano quis isso para mim, ciclano quis isso para mim, o meu chefe não me deixa crescer, o meu chefe me persegue, o meu chefe... A maior parte das vezes a gente vai entender que isso até mesmo acaba sendo um pensamento egocêntrico, porque muitas vezes as pessoas elas acham que elas estão num verdadeiro Big Brother, né, onde está todo mundo olhando para ela, quando na verdade é só ela olhando para ela. As pessoas muitas vezes elas não estão nem se importando, elas não estão nem se lixando, como dizem por aí, aquilo que está acontecendo com elas, né? Elas estão deixando passar, as pessoas elas estão simplesmente tocando a sua própria vida, elas estão simplesmente tentando crescer, tentando prosperar, tentando fazer alguma coisa, ou simplesmente tentando não ter trabalho. Elas não estão pensando, eu vou ser malvado com as pessoas, eu vou fazer isso, né? Eu vou perseguir aquela pessoa. Não existe pessoa que persegue outras pessoas assim, exceto aqueles perfis psicopatas, né? As pessoas que elas têm realmente prazer em causar dor, em causar mal para outras pessoas, mas essas pessoas são raras. A maior parte das vezes são pessoas sendo pessoas. Eu lembro de uma citação de um livro que é Good Omens, né? Esse livro é muito legal. Eu fiz até um outro vídeo que eu vou publicar aqui depois para vocês, uma resenha, na verdade não é uma resenha, era um highlight, que era, esse livro ele trata de uma história de um demônio, né, da serpente, e de um anjo bom. Os dois eles vivem, os dois eles conversam e eles se interagem entre eles. E o anjo mal, vamos dizer assim, né, o demônio, ele estava falando o seguinte, que as pessoas elas não são ruins propriamente ditas, e elas não são boas propriamente ditas também, ao ponto de você causar mal, ao ponto de você também ser extremamente bondoso e caridoso. A maior parte das pessoas não são assim. A maior parte dos maus que as pessoas causam uma para as outras são pessoas sendo pessoas, somente isso. E a bondade muitas vezes são pessoas também sendo pessoas, né? Exceto aquelas figuras que comumente se chamam de santos, né? São pessoas missionárias, são pessoas devotas, são pessoas que estão lá em um outro nível, em um outro patamar, e assim também num patamar completamente oposto a elas são aquelas pessoas que são más de verdade. Então a maior parte das pessoas que a gente convive, que a gente interage entre a gente no nosso dia a dia são pessoas. Essas pessoas elas não estão interessadas em puxar o seu tapete, simplesmente elas querem alguma coisa para elas não querem o seu. Então esse senso de pessimismo, esse velho mindset, essa antiga forma de pensar, onde as pessoas elas se tornam vítimas, oprimidas por cada situação,
faz com que elas continuem pensando assim, porque a forma com que elas pensam é exatamente a coisa como ela acontece para ela mesma. Isso é o velho mindset. O novo mindset, ao contrário disso, as pessoas colocam como protagonistas da sua existência, da sua jornada e do seu caminho. O velho mindset vai colocar você numa situação onde você não pode nada, porque você não pode escolher nada, porque as outras pessoas estão escolhendo coisas para você. Já ao contrário, o novo mindset, ele é um mindset possibilitador. Esse mindset, ele fala que se você realmente quer, você consegue, mas ele não está dizendo que vai ser fácil como muitas pessoas vendem. Não. Esforço, repetição, como dizem, muita bunda na cadeira, muita atividade, muito em busca. Você sofre, mas sofre muito de verdade, assim, porque você sofre a maior parte das vezes com o seu próprio limite. E os nossos limites é aquela coisa mais difíceis de ser lidadas, mais difíceis de ser vencidas, porque estamos falando de nós mesmos, estamos falando das nossos problemas, das nossas dores e das nossas próprias limitações. E o novo mindset, ele para mim, por isso eu falo muito dele, porque eu quero mostrar para as pessoas, né, como é fácil, não necessariamente como é fácil, mas como é possível alcançar um mundo diferente, uma situação diferente, onde você se torna protagonista de uma situação.